isso é... Vamos ver aí também, né? O mercado está mudando ali, acho que, como você comentou, a pandemia deu uma sacudida, deu uma oxigenada no perfil. Mas e aí? Com essa galera que talvez não estava com esse perfil, como que atinge a maturidade? Eu olho para minha carreira, eu penso, sei lá, quando eu fui gestor pela primeira vez, fui muito jovem, tinha 25 anos. Cara, eu comia terra. Tive que ralar muito. 3 meses já tinha gastrite. Tinha uma chefe... Essa chefe era na P&G na época, era uma mexicana. Ela era muito boa, eu aprendi muito com ela, mas ela era muito exigente. Hoje eu volto atrás e falo, nossa, mas assim... não, era imaturo, com certeza, mas eu falo assim, eu podia ter aprendido muito mais. E com tantos outros líderes que eu tive e tudo mais. E ó, é natural isso, a gente vai evoluindo, amadurecendo. Essa galera que às vezes saiu dessas empresas, não teve ou a performance ou o perfil, como que oxigena para voltar para o mercado? Senão volta com os mesmos defeitos. O que tem que buscar? Porque aqui a gente não está falando de um conhecimento técnico, que você faz um curso, aprende ali. Aqui a gente está falando de comportamental, né? Eu acho que a ferramenta que a gente vai usar depende. Dentro aí de toda a área de RH, indo para uma coisa mais teórica, esse é o despertar mesmo, é a iluminação. Se o cara aprendeu a ser um bom gestor porque ele teve um péssimo, legal. É verdade, ele já sabe tanto que ele não gosta, que ferra todo mundo, que no mínimo eu vou fazer diferente. O que não fazer, né? Eu aprendi muito o que não fazer. Esse é um jeito. Agora, não há caminho para desenvolver líderes que não seja olhando para dentro. Porque tudo que a gente for fazer em termos de liderança, aí tem N técnicas, N programas, tem um monte de coisa que dá para ser feito com o time, para criar essas estruturas, para criar um ambiente de confiança, enfim. Hoje, tecnicamente, tem muita coisa que dá para ser construída. Mas o que a gente não consegue fazer sem a ajuda da pessoa? A vontade de mudar. Então, essa galera que você falou, que quer oxigenar, que quer voltar, que quer ter uma outra experiência, eu diria sem sombra de dúvida que é olhar mais para si mesmo. Entendi. Porque se o cara não se entende, ele não vai se entender num contexto social, antes de qualquer coisa. E a outra coisa, assim, tem tanto material hoje disponível sobre liderança, sobre comunicação, sobre N cursos, internet, físico. Cara, então, se o cara olha para ele, faz lá a sua terapia, qualquer coisa que ele queira para se conhecer, para se identificar, e ele pega qualquer instrumento mínimo aí, para ter um pouco de base teórica sobre o que deve-se e o que não deve se fazer, já dá saltos. Eu fui professor de curso de liderança por, 4, 5 anos, pelo menos. E era... Perdão. E era muito louco, porque era o começo aí do EdTech. Então, nas turmas tinha o analistinha, que já era visionário, que queria se preparar, e tinha lá o diretorzão, que estava se achando old fashion e queria tomar um banho de loja. E você percebia, no final das coisas, que, claro, o cara bem mais velho tem um repertório de coisas que já aconteceram muito maior. Cascudo. Mas quando você olhava, o tipo de dúvida ali do estagiário, do analista, e o tipo de dúvida lá desse diretor mais velho, era muito parecida. Porque estava focado no olhar para dentro. Do não perceber o outro. Mas ele nunca vai perceber se ele não conhece nem ele mesmo, nem as suas emoções. Isso é muito interessante. O viés, né? Então todas as pessoas que são bons líderes, que influenciam o mundo para fazer o mundo melhor para as outras pessoas que eu conheço, têm um grau de autoconhecimento alto. Isso é muito interessante. Eu queria explorar um pouco mais isso, porque, isso é algo comum em todo ser humano. A gente busca sempre... as pessoas falem aquilo que a gente acredita, e você fala algo que eu acredito 100%. Legal, Isso eu sempre falei. Porque eu sempre fui uma pessoa... Vou eximar aqui para não ser modesto ou falar bem ou mal de mim, mas eu sempre fui diferenciado. Eu falo mal. Diferenciado é uma palavra boa. Porque eu acho que eu sempre me conheci muito bem. Então eu sempre falei para as pessoas do meu time isso. Para meu time, quem eu dei consultoria, quem eu dei mentoria. Você conhecer quem você é te livra pesos gigantescos. Então, por exemplo, eu comecei no trabalho. Então, comecei no trabalho. Qual a primeira coisa que você não deve fazer? Ser alguém que você não é.
Então, por exemplo, eu gosto, por exemplo, de ter 2 horas onde eu estou pensando ativamente na empresa, mas eu não estou trabalhando necessariamente. Eu estou com um caderno analógico ainda, Passando na que não é área, digital, mas exercitando, por exemplo, para onde eu vou. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não gosto, não ligava tanto, eu era muito mais prático para o que precisamos fazer do que os grandes encontros onde é bom para fazer a média com as pessoas. E isso me gerou também quanto mais eu evoluía na minha carreira, mais preparo. Vou dar um exemplo. Eu nunca fui muito bom, nunca gostei muito de estudar a apresentação. Então amanhã eu tenho uma apresentação para o presidente aqui, eu vejo as pessoas desesperadas, estudando até 4 da manhã, apresentação para outro dia e tal. E eu sempre parti de um princípio que, cara, assim, se eu não sei o que eu vou falar, não vai ser no dia anterior que eu vou estudar. Você tem perfis aí. Não, mas você tem que estudar, isso é uma falta de responsabilidade. O que as pessoas não entendem é o contexto não de uma reunião, mas disso no longo prazo. Porque como eu não gosto de ficar estudando uma apresentação que eu acho perda de tempo, assim, essa parte específica, óbvio, depende do contexto, generalizar é sempre bom. Tem uma que você tem que... Mas eu sempre estive muito envolvido no relacional com as pessoas. Então, enquanto a pessoa estudava 4 horas, por exemplo, a um slide que ela recebeu e está lá lendo os bullet points, porque para ela vai ser ótimo. Porque ela vai apresentar e vai parecer super boa, super dentro do assunto. Eu ia com o time comercial tomar um café e falar o que está acontecendo aí no comercial. Cara, os clientes estão malucos, eles estão falando que o nosso prazo de pagamento é um absurdo. Ah, tá bom. Ô, marketing, como é que tá o planejamento aí dos próximos lançamentos? Ah, tá assim. Então eu passei a tarde inteira, no dia antes de uma reunião importante, tomando café. Aí, cara, teve um dia que foi muito bom na L'Oréal. Aí eu já tinha preparado bastante, porque sabia que era uma reunião importante. E eu tive uma reunião com o presidente da América Latina das 8h30 às 9h30 da manhã. E aí eu cheguei lá, tinha vários temas sendo discutidos, e eu estava num processo meio que... Eles estavam avaliando secretamente se eu seria a sucessão ou não da minha chefe, a Thaís. Salve, Thaís. Um abração pra Thaís, eu adoro ela. E aí a reunião começou das 8h30 às 9h30. Aí ela falou assim, você tem a planilha disso aí? Eu falei assim, tenho. E eu conheço, porque eu tinha feito a planilha. Aí ele falou assim, cancela minhas outras reuniões. Passou um outro diretor para tocar as reuniões do dia com o marketing e falou assim, vamos ficar com isso aí, com o André para ele apresentar a política. Eu apresentei das 8h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Meu em Jesus. pé, sem... Juro, foi uma das primeiras vezes que eu saí com dor na perna do trabalho. Salubre. Eu tava com dor na panturrilha de ficar em pé. Tô ligado, E no nível assim, qual que é o market share de Eucev na Raia Região 2? Meu Deus do céu. Eu falo assim, não tem problema nenhum, eu tenho isso aí, mas eu vou olhando os dados. Lógico, você não é um E computador, a gente né? passou o dia inteiro, depois eu descobri, pelos huntings internos da companhia, que esse foi o dia que cravou a minha sucessão. Então são dias importantes, eu podia... Aí alguém vai falar assim, pô, mas você podia estar mais preparado, imagina se você vai mal nesse dia. Cara, se eu vou mal nesse dia, provavelmente eu não estaria onde eu tô. Porque o que me fez estar mais preparado para as reuniões é esse fato de eu entro na reunião mais leve também. Porque eu não vou para fazer os bullet points. Eu vou para discutir o negócio, onde você quer que eu cheque, o que você quer que eu faça. Ou você sabe ou você não Exatamente. sabe. Ponto. É isso aí. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Você que está em casa, se conheça. É o primeiro passo. E se conheça especialmente para saber o que a sua principal fortaleza compensa de algo negativo. Porque tudo vai ter prós e contras. Então, eu estabelecer para mim uma vida que me deixou mais natural em apresentar, em eventualmente não estar estudando um material mais a fundo, é porque eu já fiz 100 reuniões onde eu não estudei o material a fundo. Na primeira, com certeza, doeu. Tá? A segunda, doeu. A terceira, doeu. Na 100ª, eu já sei muito mais linkar os pontos que são importantes para a organização. Lógico. E não preciso necessariamente saber qual que é o quarto bullet point do slide 7.